o antagonista mais famoso da democracia corintiana que viu com a gente foi o Leão. Sim. Né? Então, eu fui contra a contratação do Leão, publicamente. Sim. Nós tivemos uma relação com muito atrito na época do Corinthians. O Leão, para mim, é o maior goleiro da história do futebol. Sempre que me pedem para fazer futebol brasileiro, sempre que me pedem para fazer uma seleção brasileira de todos os tempos, meu goleiro é o Leão. Porque eu vi o Leão de garoto, aquele time do Palmeiras fantástico, e joguei contra o Leão, né? Quando ele estava no Grêmio, semifinal de 82, claro. Joguei quando ele estava no Palmeiras e tal, mas joguei do lado dele e eu vi como ele pegava, eu vi dentro do campo, eu vi. Sim, aí o dia a dia do treino tu vê o cara. O dia a dia do treino, o cara chegava, treinava pra cacete. O Leão é o seguinte, o argumento dele é, lá não existia democracia, era uma democracia de 4 caras, Casagrande, Vladimir, Sócrates e Adilson. Ele distorceram muito a opinião do Leão durante esses anos todos. Todo mundo fala, o Leão era contra a democracia, mas ele mesmo já falou pra mim, em papo, assim, batendo papo e também sendo entrevistado por mim, já várias vezes, você pode até pegar... Não, o Leão vai vir aqui. Vai vir aqui, quarta-feira. Então você pergunta para ele. Ele fala o seguinte, Casão, eu não era contra a democracia, eu não via democracia naquilo. Entendi. Cara, é uma opinião, Só que, cara, vamos lá, Leão, cara, puta de um goleiro histórico, já tinha jogado Copa do Mundo. 3 Copas do Mundo nas costas. Não era qualquer um. Campeão em 70. Exatamente. Pô, é um cara que vaidoso pra cacete. Esse símbolo sexual, famosíssimo. Era um cara, né? Era um cara, né? Porra, a propaganda da cueca. Tinha outdoor aqui em São Paulo enorme, o Leão de cueca e tal. Ele era uma bandeira na época. E é vaidoso pra cacete e gostava de ser o centro das atenções. Ele chegou num time que a gente dividia as atenções. Que era uma questão natural da democracia. Todo mundo tinha a mesma importância, todo mundo... E ele chegou, e daquele jeito dele. Então, na realidade, na minha visão, ele não se enquadrou por ser ele. Entendeu? Por ser o jeito dele. Ele nunca tinha trabalhado num clube, num time, que todo mundo dividia igual. Ele sempre foi o Leão, o cara. Ele sempre foi o cara. Em qualquer time, ele era o cara, o Leão, cara. Porra, sim, depois como treinador ele também era um cara bem centralizador. Exatamente. Assim. Hoje eu tenho uma relação com o Leão ótima, cara. A gente conversa... Sabe, um cara que é super atencioso, se preocupou comigo quando eu tive meus problemas. Já sempre que eu ligo para ele, ele me atende, responde, sabe? Nós temos uma relação ótima. Ele pegou pra caraca pra gente ser bicampeão em 83. Leão pegou pra cacete. Só que naquela época eu tinha 19 anos. Cara, era difícil controlar a rebeldia, né? Então, eu batia de frente com o Leão mesmo. Mas, cara... E ele tava com quanto? Ele já tinha 30 e tal, né? Nós só voltamos a conversar na Copa de 86, cara. Caralho. Quando nós fomos convocados, nós fomos pra Copa. Lá, nós voltamos a conversar. Mas legal mesmo, foi depois que eu parei. Tu com uns 2, 3 anos sem falar com ele na época. E depois sim. retornou. E durante a 83, a gente pouco trocou ideia, entendeu? Até porque fisicamente no campo ficavam longe. Você sabe que eu fiz um gol contra o São Paulo, corri o campo todo e fui abraçar o Leão. Porque uma das coisas que se falava muito em 83 era que o grupo do Corinthians estava rachado, porque o Leão era contra a democracia e tal, e que eu e o Leão a gente não se falava e tal. E eu fiz um gol contra o São Paulo e espontaneamente eu saí para comemorar, continuei correndo, fui até o outro lado e abracei o Leão, para dar um basta nisso aí, para não atrapalhar o nosso... O ambiente. Estava acontecendo mesmo. O Leão não se enquadrava. Perfeito. Leão era um cara... difícil de conviver, vai. Para quem... Ainda não o conheci, mas estou ansioso agora. Para quem tem que dividir as atenções, isso é difícil de conviver. O Leão gosta de ser o cara. E ele é o cara, ele não precisava fazer nada. Sabe o que ele fala? Pode perguntar para ele. Ele fala assim, Casão, quando eu fui pro Corinthians, eu olhei e falei, tem Casagrande, Sócrates, Vladimir, Zenon, o time é campeão paulista, a democracia corintiana. Cara, eu vou ser mais um lá, então eu vou lá. Ele fez a camisa listrada. Sim, que é um clássico, um clássico. Ele falou assim, eu fiz, senão eu não ia aparecer. Olha, entendeu? Tu vê como é que é, então tu tinha razão, ele estava realmente na frente. Bom, enfim, você vai conversar com ele. Vou, ia ser legal pra caralho agora. Me animei mais ainda. Então, pode falar pra ele. O Casão veio aqui e falou um monte de coisa de você. Eu vou falar, pode falar? Pode. Então, tá, mas ele sabe que... Sim, até porque tu já trocou altas ideias com ele, não é novidade. Eu gosto dele. Cara, eu considero o Leão um amigo mesmo. Não um amigo íntimo. Sim, até porque ele pensa uma coisa, eu penso outra completamente diferente.
Sabe? Ele tem um gosto musical, eu tenho um gosto musical completo. A roupa que ele veste é completamente diferente da minha. Nós não temos nada em comum. Sim. Mas existe um respeito gigantesco, uma admiração da minha parte. Não sei se da dele tem admiração. Vou descobrir e te aviso depois. Mas da minha parte tem, porque eu já te falei que pra mim o Leão foi o maior goleiro brasileiro que eu vi jogar. Mas, o Casão, porque tu troca o time, né? Tu sai do Corinthians e vai pro São Paulo, né? 84. Eu não sei, hoje não é mais tão comum. Já foi mais nos 90, até se trocava de rival, assim, né? Pô, Edmundo, Edilson, Luizão, mas nos Amaral. 80 era complicado. Cara, mas não é... Você sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, nós perdemos a semifinal do Fluminense, 84, do Brasileiro. Certo. E aí o Conselho resolveu dar um golpe. O Magrão tinha sido vendido para a Fiorentina, as diretas não tinham passado, as diretas já não tinham passado. Nós participamos constantemente, diretamente nas diretas, subimos no palanque. Sim, subiu. O Magrão falou, se a emenda Dante de Oliveira passar, eu não vou embora do nosso país, tal. As diretas não foram aprovadas, o Magrão foi vendido para a Fiorentina, os caras se aproveitaram para tentar dar um golpe na democracia. Certo. Nós fizemos a despedida do Magrão lá na Jamaica, a primeira foi lá em Juazeiro do Norte, a segunda na Jamaica. Na semana do jogo do voo, nós íamos voar para a Jamaica na sexta. Na semana, no domingo, no primeira despedida contra o Vasco lá em Juazeiro do Norte, o senhor Jorge Vieira, que era o treinador, estava com pedra do rim, ele não foi. O treinador foi o Hélio Mafia, que era o preparador físico. Na terça-feira, a direção... cheguei, os jornalistas são ligeiros pra caraca, né? Jornalista esperto, isso ainda daquela época. Cobria ali, falava toda hora com o jogador. Hoje não aconteceu. Hoje não iria acontecer o que aconteceu. Mas naquela época aconteceu. Sabiam que eu era explosivo, que eu falava mesmo... Aí o repórter chegou pra mim e falou assim, Casão, quem é o treinador do Corinthians pra você? Eu, assim, bem rápido. Eu falei, pra mim, veio na minha cabeça, pra mim é o Hélio Mafia. Porque foi o treinador contra o Vasco no domingo, na despedida. Que era o preparador físico. Que não era outra cara. Que era o Jorge Vieira, o treinador. E eles encararam isso como uma provocação, como um descaso. Foi mesmo. Eu falei de propósito. Perfeito. Mesmo que espontaneamente teve dolo. Teve. Ok. Mas não é um motivo para se fazer uma revolução. Mas eles me cortaram da viagem para Jamaica. Me ligaram na quinta-feira, Casão, você não vai para Jamaica. Na sexta de manhã me ligaram. Caralho, você não vai, você foi cortado do voo. Beleza. Deu 10 minutinhos e ligou o Magrão para mim. Oi, aí, Biguê. Fala, Magrão, beleza? Você viu que os caras te cortaram da viagem pra Jamaica? Eu falei, eu vi, deixa pra lá, Magrão. Deixa pra lá não, cara. É minha despedida, você vai jogar, você vai viajar. Faz a sua mala, que o Juninho vai passar aí. O Juninho morava no mesmo prédio, o zagueiro. Morava no andar de cima. O Juninho vai descer aí, vai te pegar, vocês vão pro aeroporto. Pode fazer a mala. Eu falei, pô, Magrão, deixa pra lá. Não, deixa pra lá, cara. Eu não vou fazer minha despedida sem você jogar. Não, beleza. Eu fui. Aí quando chegou lá, tinha um barzinho assim, desse tipo, em Congonhas. Naquela época não tinha o voo internacional em São Paulo. Era Congonhas, Congonhas ou Viracopos ou Galeão. Tá. Ele estava lá esperando o voo num barzinho, assim, tomando uma cerveja. Aí o Magrão, jogadores do Corinthians. E do outro lado lá estava o seu Jorge Vieira, que era o treinador. Então a imprensa fazia assim, a imprensa ia lá, seu Jorge, o Casagrande vai viajar? Não, o Casagrande está cortado, ele não vai viajar. Aí os caras vinham pro lado de cá e falavam assim, Magrão, o Casagrande vai viajar? Claro, o Casagrande vai jogar, ele vai viajar, vai jogar, que a despedida é minha, ele vai jogar. Ia lá, não vai, e aqui... Como correr? Ficou aquela guerra, né? Então, nós aqui, ele lá, e aí tinha um luminoso dentro do Congonhas, do aeroporto, que passava os próximos voos, né? Claro. Aí veio assim, luminoso, Sócrates e Casagrande, boa viagem. Sócrates e Casagrande, boa viagem. Aí o seu Jorge pegou a mala dele, saiu e foi embora. E eu fui viajar. Caralho. Joguei lá na Jamaica. Quando eu voltei... O treinador não foi, e tu foi. Quando eu voltei, eles tinham suspendido meu contrato, proibido de entrar no clube sem salário, sem nada. Porque qual era a ideia deles? O Magrão já tinha ido embora. Sim. Eles tinham que me tirar de lá pra deixar o grupo mais vulnerável, porque ia ficar só o Vladimir. Claro. Assim, só o Vladimir no sentido do que a imprensa descreveu como os líderes do movimento. Uhum. E aí eu fiquei 40 dias sem jogar, sem treinar, sem fazer porra nenhuma. Sabe o que eu fazia? Eu ia no shopping Morumbi, tinha uma pista de gelo lá. Eu comecei a patinar no gelo. Pra se manter em forma?
Pra me divertir, porque... Passar o tempo. Cara, ia com meus amigos à tarde lá, pô, patinar no gelo, caía, dava risada e tal, não sei o quê. Aí um dia eu E tu famoso, né, cara? Pra caralho. Sim, claro. O nego parava no shopping. Bicampeão paulista, tal, não sei o quê. Aí, mas eu era bicampeão paulista, tudo, eu era rodado, mas eu tinha só 20 anos. Mas é uma loucura. Entendeu? Então eu era precoce, cara. Adolescente. Caralho, eu vivia como viviam os adolescentes dos anos 80, cara. Eu não tinha essa questão de ter o carrão, eu tinha o Jeep. Eu sou do rock and roll, sabe? Tava nos bares de rock, convivendo com a moçada da minha idade. E aí, eu ia no shopping, pá. Aí me ligaram, um dia eu tava na minha casa, ligou, tocou o telefone em casa, atendi. Era um saudoso jornalista, amigo meu pra caramba, o Ari Borges. Inclusive, Ari Borges, ele era jornalista da Folha. Em 98 nós fomos juntos, eu, ele e mais um grupinho, no túmulo do Jim Morrison, né? Olha. O Ari Borges me ligou e falou assim, você tá sabendo que o São Paulo tá te querendo? Eu falei, pô, não tô sabendo, eu não tô acompanhando nada ali. Parece que o São Paulo quer te contratar e tal. E aí? E se vier? Pô, eu vou. E no outro dia o São Paulo veio me contratar, eu fui, assim, cara, eu sou um garoto, eu era um garoto da Zona Leste de São Paulo, que tinha crescido dentro do Corinthians, jogado no Corinthians, fui para Caldenses, voltei para a Zona Leste, Corinthians, e de repente eu estava indo para São Paulo. Pois é. Era muito estranho internamente para mim.